Olá, eu sou a pastora Fabiola Mello. Todo dia Deus realiza milagres. Antes de irmos para o devocional de hoje, eu quero te incentivar a ficar até o final, porque eu tenho uma novidade para você. Agora sim, vamos ao milagre diário de hoje. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Mateus, capítulo 3, versículo 17. O meu conselho para você hoje, nesse devocional, é: não se abale pela opinião alheia. Não dê ouvidos aos críticos, ainda que o maior crítico da sua vida seja você mesma, minha amiga. Quantas vezes, quando nós estamos caminhando com Jesus, quando nós estamos na nossa caminhada, no nosso propósito, no nosso chamado, quantas vezes nós somos confrontadas, somos pegas de surpresa por vozes que tentam desviar o nosso caminho. São vozes, muitas vezes, que vêm da nossa própria mente. Às vezes são pensamentos que você tem a seu próprio respeito, mas pensamentos ruins sobre você, que você não consegue, que nada nunca dá certo para você. E olha, eu quero realmente te inspirar e incentivar hoje a você ser uma das suas maiores encorajadoras. Afinal de contas, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E lá em Jeremias 29:11 diz que os planos que Deus tem para nós são planos de paz, são pensamentos de paz, são pensamentos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano algum. Então, se Deus não tem plano de nos causar dano, por que que as suas palavras causam dano a você mesma? Isso não é algo que Deus planejou, então não é algo que Deus se alegra que você faça. Não deixe pensamentos ruins e negativos surgir na sua mente, como: será que Deus realmente se importa comigo? Será que Deus me enxerga aqui nesse fim de mundo onde eu moro? Será que Deus realmente olha para a minha vida? Será que Deus não tem mais coisas mais importantes para fazer? Será que eu consigo realizar o que Ele me pediu? Eu fui colocada em um ministério, eu fui colocada numa liderança. Será que eu sou capaz de fazer isso? Esses pensamentos, esses questionamentos geralmente vêm para nos paralisar. Eu nunca vi alguém alimentar esse tipo de pensamento e dar continuidade ao propósito que Deus a chamou. Geralmente, quando a gente alimenta esse tipo de pensamento, a gente já quer desanimar, a gente fica triste, fica frustrada, começa a se comparar. É com esse tipo de pensamento que você já não quer mais abraçar novos projetos, você pensa: poxa, eu não sei se o que eu faço bem, eu não sei se eu sou bom no que eu faço. É nessas horas que você fica alimentando esses pensamentos e eles te paralisam. Geralmente as pessoas que não são paralisadas, que não param no meio do caminho, essas pessoas tendem a ter um papel de encorajamento na própria mente, sabe? Elas vencem essas batalhas na mente. Quando vem um pensamento pessimista, ela fala: não, eu creio que o Senhor me chamou, é Ele que me capacitou. Não sou eu, não é com as minhas forças. Eu creio que Ele mesmo vai me posicionar aqui, vai me sustentar aqui, porque foi Ele que abriu essa porta. Esse é o pensamento de alguém que entendeu que os pensamentos podem ou nos paralisar ou nos impulsionar. Então, tenha muito cuidado com os pensamentos que você tem tido, que eles possam ser um reflexo da palavra de Deus sobre você. Amém? Olha o que diz a frase forte de hoje, que é de Billy Graham: confie nos propósitos de Deus, mesmo quando Ele o conduz por caminhos que você não esperava. Ele sabe o que é melhor para você. O versículo que nós lemos aqui é tão interessante, é tão poderoso, que é uma palavra, é uma frase que Deus está falando sobre Jesus. Ele está dizendo: esse aqui é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E logo mais à frente, quando Jesus recebe esse batismo, logo mais à frente, empoderado pelo Espírito e levado pelo Espírito Santo, ele vai para o deserto. E lá no deserto, no final do seu período de jejum, Satanás vem tentar contra a identidade de Jesus. Se você é mesmo o Filho de Deus, Satanás diz, transforma então essas pedras em pães. Olha só como Satanás vai tentar justamente naquilo que Deus havia falado sobre Jesus há pouco tempo. Deus falou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí Satanás não vai testar Jesus em outra coisa, vai testar justamente no que Deus falou sobre Jesus. Então Satanás fala: se você é mesmo o Filho de Deus, se é que você é o Filho de Deus, faça isso ou faça aquilo. Muitas vezes é assim que funciona na minha e na sua vida também, minha amiga. O diabo vai tentar te desanimar, lançando mentiras e questionamentos na sua vida, que são questionamentos muitas vezes
contra o que Deus acabou de falar sobre nós. O Senhor já liberou uma palavra sobre você. Não permita que o diabo venha inverter essa palavra. Se Deus falou que você é amada, não permita que o diabo fale que você é esquecida, que ninguém pensa em você, que ninguém te ama, que você não é importante, que a sua vida não tem valor. Não permita que o diabo venha distorcer as palavras que o Senhor já falou sobre você. Se Deus falou que Ele vai te usar, se Deus falou que vai te capacitar, não permita que o diabo coloque na sua mente essas dúvidas. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Afinal de contas, Deus já te falou que Ele vai te usar. É Ele que vai te capacitar. Então traga à memória as palavras que te tragam esperança, que são as palavras do Senhor sobre você. Então chega de ser sua própria crítica, chega de ser sua maior desencorajadora. Não faça isso. Seja sua encorajadora. Repita para você mesma as palavras de Deus sobre você. Amém? Ah, Fabiola, mas as palavras que falam para mim de desencorajamento, de humilhação, vêm da minha família, vêm de pessoas próximas a mim, pessoas que eu espero um apoio. Já ouvi palavras duras de um ex-namorado, já ouvi palavras duras de amigos de infância, já ouvi palavras duras da minha mãe, do meu pai, já ouvi palavras duras dos meus líderes, pessoas que eu achava que iam me impulsionar, mas foram pessoas que me derrubaram, que me colocaram para baixo. Aqui nós temos 2 pontos. Muitas vezes os nossos líderes têm papel de falar palavras mais duras para nós, porque eles têm autoridade de Deus para nos confrontar e nos exortar. Mas desde que isso seja feito com amor, seja feito à luz da Bíblia, nós precisamos separar para não nos tornarmos também crentes ou cristãs mimimi, que ninguém pode falar nada, que ninguém pode orientar nada, que logo a gente leva para o pessoal e ficamos ali lambendo feridas, achando que estamos sendo perseguidas, que todo mundo está nos perseguindo. Não tem a ver com isso, precisamos separar isso, tá bom? Mas já se você serve a líderes que estão sempre te derrubando, te colocando para baixo, te proibindo de fazer coisas, colocando um jugo sobre você que nem Jesus colocou, aí sim é sobre isso que nós estamos falando. São esse tipo de comentário, esses tipos de críticas que certamente são críticas que o diabo está colocando para te desanimar. Peça ao Senhor discernimento hoje para você saber diferenciar se essas palavras que você tem ouvido são para o seu bem ou são palavras que estão tentando te derrubar. Eu não quero que você fique debaixo de uma liderança abusiva, mas também não quero que você seja do tipo doloridinha, sofridinha, que tudo leva para o vitimismo, porque isso também não é bíblico. Esse sentimento de autopiedade, de coitadismo também vai contra a palavra de Deus. Então fique de olho nisso e peça a Deus entendimento para Ele te guiar no que Ele realmente quer fazer na sua vida. Mas uma coisa você deve se lembrar, minha amiga, e coloque isso hoje diante de você e diante de Deus. Lembre-se de quem fez as promessas na sua vida. De quem é essa promessa que você recebeu? Não é de Deus? Então Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Deus não se baseia nas opiniões alheias para realizar a vontade dEle na sua vida. Deus é fiel, Ele promete e Ele cumpre. Então lembre-se disso. O mesmo Deus que te chamou para esse propósito específico, é Ele que está escrevendo a sua história. É Ele que está cuidando de você. Ele te chamou, então Ele vai te sustentar. Ele vai te posicionar. Creia nisso. Não deixe os críticos te desanimarem. Não deixe a voz dos pessimistas ganhar espaço no seu coração. Se você trabalha com a internet, vou colocar aqui em outras palavras, não deixe os haters te pararem. Continue firme no propósito que o Senhor tem para a sua vida. Afinal de contas, se você fica dependendo da aprovação das pessoas, você nunca vai a lugar nenhum. Porque se você é movida pela aprovação, assim que alguém te desaprovar ou não concordar, você vai querer parar. Então, se você não quer ser paralisada pelas críticas, também não seja movida pelos aplausos. Não deixe que isso te empolgue e te leve para um lugar que te faça dependente disso, de precisar que as pessoas estejam sempre aplaudindo o que você está fazendo, que o Senhor possa se alegrar no que você faz, que o Senhor possa ser glorificado no que você faz. E isso já está de bom tamanho. Assim como Davi, que parecia estar apenas cuidando de ovelhas no campo, você também pode estar agora em um estágio invisível aos olhos dos outros. Talvez você seja hoje uma improvável, mas pode ter certeza que é nesse estágio onde Deus mais nos prepara. Ele está te preparando. Confie nessa preparação. E é nesse momento também que nós precisamos calar as vozes negativas. Muitas vezes essas vozes podem vir da sua mente ou elas podem vir ao seu redor,
de pessoas que estão perto de você, ou até mesmo de pessoas que nem te conhecem e estão falando de longe. Mas o importante é você ter em mente que você precisa erguer a sua cabeça e lembrar de quem te chamou. Quem te chamou? Não foi Deus que te chamou? Então coloque isso no seu coração. A voz de Deus, do mesmo Deus que te chamou, é a voz do mesmo Deus hoje que te lembra que Ele é com você, que você não está sozinha. Essa voz é muito mais poderosa que a voz dos críticos. Então não se deixe ser levada por aqueles que só querem te derrubar. Deixa o Senhor te guiar e te proteger, porque a voz dele é mais poderosa do que a voz dos pessimistas. Você é uma filha amada de Deus e isso é uma verdade inabalável. Ninguém pode mudar isso. Hoje eu estou aqui para te lembrar, o Deus que te chamou para um propósito é o mesmo Deus que vai te manter nesse propósito. E o propósito é muito maior do que você pode estar enxergando nesse momento. Mesmo que você esteja pensando, poxa, mas parece que ninguém mais acredita em mim, só Deus acredita em mim. Isso é o suficiente, minha amiga. Você tem o maior apoiador de todos. É Deus que cuida, que patrocina, que abre porta onde não tem porta, que faz o impossível, o improvável. Você precisa do sim de Deus, não é do sim das pessoas. Então seja temente, seja humilde e aceite que se você tem uma voz poderosa te encorajando, nenhuma outra voz tem poder e espaço na sua vida. Amém? É isso que importa. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, o Senhor é bom e é fiel o tempo todo. Obrigada pela tua fidelidade. Senhor, hoje nós te pedimos uma porção de sabedoria e discernimento acerca do que nós acabamos de ler aqui. Deus, quantas vezes nós somos paralisadas pelas vozes do medo, da comparação, da crítica, quantas vezes se levantam pessoas ao nosso redor que não dão uma palavra de encorajamento, não se levanta uma pessoa para apoiar, não se levanta uma pessoa para nos animar, quantas vezes nós somos necessitadas e precisamos ouvir um apoio de alguém, um aplauso de alguém, um ânimo de alguém, e muitas vezes isso não acontece, isso não chega. Nos ajuda a colocar o nosso coração em Ti. Que o encorajamento necessário para a nossa vida seja aquele que vem da Tua Palavra. Quando nós abrimos a Tua Palavra, nós somos encorajadas a permanecer. Quantas vezes nós lemos na Tua Palavra, não temas, não tenha medo. Esse é o encorajamento que nós precisamos no dia de hoje. Então nos ajude e nos dê força para que nós não sejamos do tipo de mulher que fica dependendo do apoio emocional das outras pessoas, mas que possamos ser completamente dependentes de Ti. Mas ao mesmo tempo, Jesus, coloca humildade ao nosso coração para ouvir e mansidão para receber os conselhos daqueles que o Senhor tem colocado na nossa vida. Quantas vezes nós ficamos armadas, levantamos escudos com o medo das críticas das pessoas e acabamos ficando armadas também contra os conselhos e direções e exortações de pessoas que nos amam, pessoas que têm algo de Deus para falar na nossa vida, para nos pontuar um erro, uma falha, algo que nós precisamos melhorar. Nos ajuda, Senhor, a saber discernir as conversas e as vozes da nossa volta. Nos ajuda a ter esse encorajamento do Senhor de não nos parar com críticas, mas também de receber essa mansidão e humildade para ouvir aqueles que têm autoridade para falar na nossa vida. Que possamos ter esse discernimento, Jesus, nos dias de hoje. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos por tudo desde já. Amém. Minha amiga, o convite que eu tenho é para você que quer se aprofundar mais em Deus. Eu criei uma mentoria chamada Escola de Hadassah, onde mulheres comuns são preparadas para viver o extraordinário de Deus. Esse foi um projeto que o Senhor colocou no meu coração e eu quero que você faça parte disso. Então entre agora no link na minha bio e faça a sua inscrição. Milhares de mulheres já têm sido transformadas e eu tenho certeza que isso pode acontecer na sua vida também. E se você está gostando dos devocionais O Milagre Diário, mas ainda não tem o livro físico, eu quero te incentivar a tê-lo em mãos, porque a experiência de imersão se torna muito melhor ao passo que você vai lendo e ouvindo ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que vai transformar o seu dia e fortalecer a sua fé. Adquira agora mesmo através do link na descrição ou acessando o site believeeditora.com.br. Caso você já possua o devocional físico, pense aí em quem você pode presentear
hoje. Essa é a sua chance de semear um milagre na vida de alguém. Se inscreva no canal, mande para uma amiga e até amanhã.